Deixa no João 14, vai para o 16. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco alguns dias, uma semana, os 12 dias do mês, uma quinzena, uma década. Quanto que é uma década? 10 anos. Glória a Deus. O que está dizendo aqui? Para sempre. Interessante que quem disse isso aqui foi o próprio Cristo Jesus. Agora você vai lá para Mateus 28, 19. Amém, queridos? Eu falei: Senhor, eu louvo a Deus, porque Deus, Ele é bondoso. Quem esteve aqui no estudo terça-feira? Amém? E assim, o Senhor tem nos conduzido por caminhos maravilhosos, dentro da palavra, dentro dos vernáculos sagrados das Escrituras. Portanto, ide fazer discípulos de todas as ações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Avança mais um versículo, querido. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quem é a autoridade suprema da sua vida? Hoje de manhã, indo para trabalhar, o sinal de trânsito, o semáforo estava estragado. Quem reparou? E quem estava lá? Dois agentes de trânsito. Carreta, caminhão, tudo, dos veículos mais de portes mais pesados. O agente fazia assim, ó, parava até a 0,40. O que é isso? A autoridade. Se ele ficasse ali 15 minutos, alguém teria o direito de avançar? E se porventura alguém avançasse? Seria penalizado, correto? Porque ele é reconhecido como ele representa uma. Você está começando a ver o mundo espiritual, como é que ele funciona. Nós precisamos entender isso, porque o dia que a igreja entender isso, querido, para você ter ideia, é tão forte isso, e eu quero ser guiado pelo Espírito aqui. Quero trazer algumas passagens bíblicas para que você possa se sentir bem à vontade, porque hoje está um tal de esperar da mão do homem, está um tal de esperar de um ser humano mortal, não desmerecendo as autoridades que Deus levantou, mas eu tenho um título de pastor, e isso vai ser cobrado de mim como um título pastoral, mas não quer dizer que eu sou o dono da igreja. Ninguém aqui tem coleira, tem? Você é livre, meu irmão, você é livre, minha irmã. Só que tem um diferencial. Qual é? Que o cabeça da igreja, que manda nesse corpo, ele tem as suas exigências ou as suas leis. E a Bíblia diz que quem ama ele guarda os seus mandamentos, os seus estatutos. E biblicamente falando, olhando para essas verdades aqui, a igreja chegou num tempo que ela vai para a igreja, as pessoas vão para a igreja ou para ouvir boas músicas, e depois de ouvir boas músicas vai ficar ali: Deus revela a minha vida, Deus mostra o que eu preciso, Deus. E a maior revelação, ela se encontra no livro da vida, que é a Bíblia que nós carregamos. Deus ocultou aos grandes entendidos e revelou aos pequeninos. E quando eu olho para essas verdades e o sol esquenta a conexão, o Pablo está por aí? Está ali fora. O Pablo foi uma das primeiras pessoas que eu comuniquei sobre o conexão. E eu falei: Pablo, nós vamos fazer o conexão. Te fechou. Eu falei: que isso? Eu pensei que você pelo menos ia falar assim: não, já tem muito trabalho acontecendo, vamos dar um tempo. Não, fechou. Eu falei: que isso, Pablo? Só que o Pablo está com 20 e poucos anos, e eu já passei dos 40. Aí aonde eu quero chegar nessa noite? Se você se alinha com pessoas dispostas e corajosas, irmãos, se precisar, esses jovens nos carregam. Eles reconhecem isso, porque Deus te levantou como uma autoridade. Só que isso eu não posso forçar a igreja que tem que reconhecer. E o mundo espiritual é assim, amado. Quando você reconhece de fato quem Deus ele é, acabou, irmãos, o inferno e todos os governos em seu império. Se a gente reconhece isso no mundo espiritual, amados, por isso que, biblicamente falando, e olhando para essas verdades, meu coração se alegra.
Porque Mateus 24:35 diz: vai passar os céus e a terra, porém a sua palavra não há de passar. Ele deixou uma promessa. Ele deixou uma promessa. E eu me empolgo com essa promessa. Eu estava aqui tocando e dançando, e meu Deus, alguns meses atrás eu estava com o joelho operado, numa luta. Então a gente vê a bondade de Deus. A melhor pessoa para acreditar nos milagres da parte do Espírito Santo é você mesmo. Então, voltando para a Bíblia, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Se é autoridade, ele tem o direito de mandar, sim. Aleluia! Ele tem o direito total de mandar. Por quê? Porque quando Deus ele assume o lugar dele, quando nós deixamos, não é que Deus precisa de mim, de você. Deus não precisa. Antes de todas as coisas existirem, ele já se fazia presente. Eu acho que não cabe nem falar a palavra existia ou existiu, porque Deus ele está tão presente, que as coisas só aconteceram por causa da presença dele. Aleluia! Então ele é a autoridade nas nossas vidas. É ele que faz as coisas acontecer. Se ele permitir agora, ou se for vontade dele, falar: vou deixar minha noiva, minha igreja agora 6 minutos sem respirar. No último momento, quando tiver todo mundo desfalecendo aí, eu libero de novo o pulmão para eles respirarem. Se ele quisesse, ele podia fazer. Se Deus quisesse, ele já tinha acabado com todo o inferno e todos os seus demônios. Mas por que ele não faz isso? Porque ele deixou um livro carregado de profecias, de palavras que mostram qual caminho nós devemos trilhar, qual caminho devemos passar e qual é o destino que nos aguarda. Se Deus quisesse, ele simplesmente faria. Quem consegue fazer uma bolinha de papel para mim rapidamente, mas bem rápido, uma bolinha de papel? Não precisa rasgar sua Bíblia, não precisa rasgar, aleluia, a capa. Pega algo que vai ser jogado no lixo, amém? Pode ser uma nota de 100, aleluia. Se sinta na liberdade nessa noite. Sabe por que eu estou ministrando dessa forma? Porque o que Deus ele tem para nós vai além de qualquer coisa natural. E hoje em dia o que mais está se revelando é isso. Deus vai te honrar no seu campo financeiro. Veja que você vai ser um grande José da vida. Veja que você vai ter carro, ficar fazenda, não sei mais o que. Irmãos, isso todo mundo consegue ter, é só trabalhar, amém? É só economizar. Mas agora a promessa, só Ele tem o poder. Veja bem, imagina agora, aqui está todo o inferno, e Deus olha para o inferno, e de repente vai começar a guerra. Acabou. Amém. Acabou. Assim que Deus age. Só que Deus não faz isso por causa da palavra. Ele não pode mudar as ordens dos fatores. Deus não precisa do som do violão, Deus não precisa do som da guitarra, Deus não precisa do som da bateria. Deus ele não precisa. Mas Ele nos dá a oportunidade de servir a Ele com o dom que Ele nos deu. Por isso que nessa noite, quando eu olho para as Escrituras, ensinando a guardar todas as coisas, eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. E ele afirma dizendo amém. Mas esse aqui, quem que é? É Jesus. Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para trazer salvação, aleluia, para tirar o homem do cativo, ou seja, libertar, aleluia, a raça humana, trazer o homem, aleluia, de novo para a luz. Mas não para por aí, querido, a promessa ainda ela se estende, e a gente vê isso lá no livro de Joel 2:28, aleluia. A Bíblia é um livro de promessas. A maior deficiência da raça humana é não ler a Bíblia. Tem gente que só lê a Bíblia o dia que vai pregar, irmão. Mesmo assim, ele costuma repetir inúmeras pregações. Não é que eu estou julgando as pessoas, mas se a Bíblia ela é algo importante para a minha vida, para a sua vida, então no mínimo nós temos que ler todos os dias, se possível todas as horas. Aleluia! Ensinando Joel 2:28. Aleluia. Tem promessa sim ou não? Sim. E há de ser que depois derramarei do meu sobre toda, e vossos filhos e vossas filhas, e os vossos velhos, vossos jovens terão
Isso é uma profecia, sim ou não? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Só que nós estamos tão pegados às coisas naturais, daquilo que os nossos olhos veem, nós esquecemos dessas verdades. Isso aqui é promessa. Eu luto todos os dias, todo dia tem batalha no mundo espiritual, tem guerra sendo cravada, mas nessa batalha não pode ter 2 vencedores. Essa guerra não pode ter 2 vencedores. Aleluia. Por que não pode? Porque Deus não permite. O Senhor disse na sua palavra: quando andares pelo fogo, Ele não vai te queimar. Se andares pelas águas, ela não vai te submergir. A promessa, ela se estende. Só que para essa geração, para esse tempo, a gente está talvez conhecendo essas verdades, aleluia, agora para muitos ou durante alguns anos, mas essa promessa está desde o primeiro dia que a terra existiu. No livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. De todos os planetas, Deus escolhe a terra. Aleluia! Escolhe o planeta Terra. Oh. E lá Ele coloca vida, ou aqui Ele coloca vida. E dentro de todo esse cenário maravilhoso e poderoso, Deus agora, Ele sopra o fôlego em um ser que Ele mesmo cria do próprio pó da terra. E esse ser passa a ser uma alma vivente. E essa pessoa agora passa a ter, diga, vida. E esse homem tem o nome de Adão. E se for olhar a certidão de nascimento dele, está lá escrito: Pai, Deus. Aleluia. Esse homem vem em terra com poderes iguais ao Pai. A Bíblia vai dizer que Ele deu nome a todos os bichos. Você pensa comigo, Adão agora mergulhando vai chamar golfinho, mergulhando de novo vai chamar baleia? Não, ele tinha poderes, amados. E aonde, aleluia, ele declarava, soltava a palavra, assim era. Adão era filho de Deus. Mas a Bíblia vai dizer algo que vai mais além ainda. Aí você me pergunta: por que, pastor? Porque a Bíblia é o livro das profecias. Nada é por acaso. Nada é simplesmente por um momento ou para encher um tempo. Não, a Bíblia está sendo cumprida, aleluia, todos os dias. E nos ver na palavra. Voltando agora lá atrás para Gênesis, aleluia, traz mais uma revelação. Quem está entendendo alguma coisa? Eu fico sem entender, porque tem gente que fala: pastor, eu ainda não recebi o Espírito Santo, eu ainda não sei o que, eu não sei. Depende, será que você está lendo a Bíblia para entender sobre o Espírito Santo? Você já tomou algum remédio sem ler a bula? Pastor, já tomei vários, por isso que não sara. Por isso que não sara. Só pega, joga na garganta. Não, é bom, é bom. Irmãos, tudo é lícito, mas nem tudo. O apóstolo Paulo deixou bem claro. Ah, mas só porque eu sou crente eu tenho permissão para fazer todas as coisas? Não, existe alguém que manda nesse negócio. Isso que não é um reino vacaiado e bagunçado, não. Se tem uma coisa que Deus não divide, é a sua, mas Ele dá a honra. A glória Ele não divide, porque a glória é dele, mas Ele honra. E aí que nós temos que entender como é que funciona isso. No livro de Gênesis capítulo 1, vai dizer que estava destruído, tudo acabado, não tinha mais vida, mas a terra já existia. Mas aí, diga, Deus é lindo, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus Ele faz, e o mundo vê, e não tem como não dizer que é as mãos de Deus, porque tudo que é de Deus, irmãos, é reconhecido. O diabo tem condições de fazer alguma coisa? Ele só copia, mas ele copia para o lado da destruição. Ele não faz nada que presta. A própria natureza dele é roubar, matar, aí esse é o papel dele, ele não vai mudar. Ah, não, mas eu vou ganhar o diabo para Jesus. Irmão, já está condenado, não tem mais jeito não. E outra coisa, o inferno não é para seres humanos. Senão a Bíblia iria contradizer João 3,16. O que diz lá? Vamos falar com mais eloquência. 1, 2, 3 e...
história é uma pregação. Amém. O mundo foi amado por Deus. Agora, quem que é os anunciadores do amor de Cristo aí? O nosso papel é anunciar isso aí, meu irmão. Levar para o mundo isso. E através disso, nós temos quem? O Espírito Santo. Gênesis vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém a terra está em forma aí. Gênesis 1:1. Então já estava construído, mas acabou. Houve uma batalha no mundo espiritual. E essa batalha danificou a terra. Mas diga assim: tem autoridade de Deus para fazer que as coisas que estão em desordem possam voltar à ordem. O diabo pode até destruir, ele pode chegar e fazer a gazarra toda, aprontar, mas quem diz que a palavra final vem dele? A terra estava um caos, tudo destruído. Mas só que não para por aí, crente, cristão. Já viu que a gente fica reclamando demais? Crente é o quê? Porque ainda o quê? Ele não sabe o que envolver nesse cenário de intimidade. É a mesma coisa quando eu era menor, tinha meu pai. Sempre que o pai, você pode comprar isso. Meu pai comprava o que ele podia, me ajudava. Hoje o Davi falou: pai, eu gostei dessa blusa aqui. Foi blusa que ele falou? Cadê o Davi falando isso? Tá ali. Não foi, Davi? Na mesma hora eu falei: fechou, filho, é sua, toma posse, vai viver, curte, blusa, fica feliz. Imagina um pai natural fazer isso. Agora imagina, meu Deus do céu, o pai espiritual que você serve. Se fosse, aleluia, do querer de Deus, ele não precisava nem enviar o seu filho aqui nessa terra. Mas diga: tudo tem um propósito. Esse dia de hoje tem um propósito. Qual que é o tema? Não. Quando está com frio, esquenta a conexão. A Bia chegou, o Bia, o pastor vai chamar esquenta a conexão. A batalha já começou, meu irmão. Se tem uma coisa que o diabo não gosta, é de verdades. Ele gosta de magia, de truque, ver o povo sendo saqueado, o homem ganhando fama, se crescendo e etc. Mas quando nós entramos na Bíblia e entendemos que devemos diminuir para ele crescer, aí a história muda. Por isso que no livro de Gênesis está dizendo: estava um caos. Mas se você continuar seguindo o versículo de número 2, e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, porém o Espírito Santo pairava sobre a face. Tem crente para encher, tem que pôr a mão na cabeça, tem que orar, tem que pular. Eu me encho com a palavra. Aleluia, eu me animo com a palavra. Eu, aleluia, me sinto renovado só de ouvir essa palavra. Eu, aleluia, me quebranto meu coração. Aleluia, eu me renovo. Se está dizendo que o Espírito Santo parava sobre a face das águas, e olha que eu nem cheguei ainda na morada do Espírito Santo. Ele estava sobre o caos, a dificuldade, e aí esperando uma ordem de Deus. Está vendo como é que a Trindade não trabalha individual? Aleluia. Pessoas distintas uma da outra. O Espírito Santo, por exemplo, não é uma influência, ele não é também uma força. O que ele é? Como é que é? Fala de novo. Uma pessoa que deseja ter um relacionamento conosco. Aleluia. Aleluia. Nem parece que hoje nós trabalhamos daquele jeito, né, Paulinho? Olha, nem parece que eu saí da cama agora. Porque isso é obra do Espírito Santo. Se sua mente vai bem, o seu corpo tem que fluir na mesma sintonia. Uma mente doente é um corpo doente. Uma mente sarada, um corpo sarado. Aleluia! O Espírito Santo pairava sobre a face das águas, e de repente houve-se uma declaração, uma palavra. Deus liberou uma palavra, e disse Deus. Aí eu te pergunto:
Trindade, Pai, Filho. Mas aonde estava o Filho? Porque já identifiquei o Pai, já identifiquei o Espírito Santo. E aonde que estava o Filho? A destra do Pai. Ele era o Verbo. Você sabe onde é que estava Jesus? Diga: na palavra. O Verbo, a palavra. Aleluia. Irmãos, não tem, querido, aleluia, como é que eu posso dizer isso? Não tem nada nessa terra, nesse mundo. Paulo disse, queridos, que ele subiu ao céu, ele foi arrebatado, ele viu coisas tão tremendas, tão maravilhosas, que ele disse assim: olha, não cabe a mim conseguir trazer o entendimento do que eu vi. Ele diz assim: eu vi coisas inefáveis, eu vi coisas tão tremendas. Nós estamos vendo muita tragédia, muita coisa ruim, mas por quê? Porque nós estamos buscando de forma errada. Se você parar e analisar, hoje nós não temos tempo praticamente para mais nada. Tudo que nós vamos fazer é na correria. Ontem era segunda, hoje, daqui a pouco já amanhã, sexta-feira. Olha como é que os dias estão sendo abreviados. Isso tudo prova que Deus tem pressa para retirar o seu povo do sofrimento. Isso tudo prova que Deus não está satisfeito que as coisas estão acontecendo, mas Ele não pode fazer enquanto não cumprir as promessas. Existe uma promessa da parte dEle. Ele mesmo disse que nós não estaríamos sozinhos. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Irmãos, eu me animo, eu me empolgo. Essa guitarra pode ser tocada por todo tipo de pessoa, mas quando o santo põe a mão, o negócio é diferente. Santo é separado, é diferente. Pode colocar um monte de gente de paletó, de gravata, mas dentro daquele monte de líder ali, alguém vai dizer: não, aquilo ali é pastor. Mas como é que você sabe? Não, é pastor. Não é, pastor? É assim, porque existe a luz. Moisés descia do monte, alguém tinha que cobrir o seu rosto, porque a glória de Deus refletia na vida de um homem que estava ainda vivendo o quê? A promessa. Não era nem um derramamento, como Joel disse, que há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito. Aí eu fico pensando, olhando para a Bíblia, vendo essas verdades e me empolgando com ela, porque quando Deus disse: haja luz, e houve luz. E aquilo ali não pensa você que é o sol, não. Ah, pastor, não é o sol. Pensamos e agimos como pensamos. E se nós mudássemos isso na nossa vida? Começar a andar sobre a luz da palavra. Romanos 8:14. O que diz lá? Aí eu te pergunto: ah, mas está incomodando. Irmão, que incomoda? Sabe o que incomoda a gente? É o pecado. Quem já foi criança aí um dia? Pastor Ricardo, eu era fácil. Minha mãe carregava eu ficava fazendo careta para as irmãs. Desse jeito, atribulado. Mas alguém acreditou. Irmã de Lourdes, seus filhos são do Senhor. Irmã de Lourdes, preocupa não, Jesus vai pegar isso tudo. Irmã de Lourdes, preocupa não, eles vão vir para a presença. Ricardo está aí, eu estou aqui, outros meus irmãos estão em outras igrejas, e assim o nome do Senhor está sendo glorificado. A promessa, ela não pode parar, não tem como parar, porque quem fez a promessa é maior. Não é pela minha palavra. Ele mesmo disse: jurei por mim mesmo, Abraão, que te abençoaria. Para que Deus precisa jurar? Para se tornar um juramento, é um decreto, não pode revogar, não pode voltar atrás. Deus determinou isso. Por que Ele determinou isso? Porque Ele estava preparando algo sobrenatural. Aleluia. Já estou finalizando. Agora, quando eu olho para a Bíblia, quando eu entendo essas palavras, aí eu vejo o cumprimento de tudo isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele estava onde? Sobre a face das águas. Romanos 8:14 vai dizer o quê? Porque todos que são guiados por quem? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são. Querido, você quer saber se a pessoa é de Deus? O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? O que é ser guiado? Diga: é estar dentro da palavra.
Mas, por exemplo, Deus tem um chamado para fulano. Aonde é que está o manual? Como é que começa o treinamento? Deus me revela, Deus me manda. Não, é dentro da palavra. Por quê? A Bíblia diz que muitos espíritos enganadores estão aí. Muitos falsos profetas estão aí. Então nem tudo que relampeia, sapateia e pega fogo é de Deus. Um esperava Deus pelo fogo, pelo vento, e de repente Deus vem na calmaria. Aleluia. Preste atenção. Tem muitas canções que a gente ouve que mexe com a nossa alma. Quantas canções bonitas. Eu falei outro dia aqui na igreja. Quer ver uma canção que eu cantava direto? Porque nessa época era muito perseguido ministerialmente. Nessa época, isso aconteceu, nem foi nesse tempo, nem nesse século, foi bem lá atrás. Mas aí eu tinha prazer de pegar meu violão. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, hoje eu até esqueci. Porque eu falei, não, pode parar, eu esqueci, não tenta me lembrar não. Por quê? É vingança. É verdade. Deus te louvar. Se vai estar em cima do palco, ver não sei o que brilhando, e o povo, que isso? Quem diz que para cristão tem palco? Tem cruz de renúncia. Aleluia. Se bateu de um lado, dá o outro. Se chamou para andar uma légua, anda duas. Aí sim, está um diferencial de ser cristão. Se eu servir a Cristo do meu modo, do meu jeito, está fácil. E aonde que entra a renúncia? Porque Jesus se renunciou, Ele abriu mão das suas vontades. Aí eu te pergunto, se a Bíblia está aqui para ser lida e vivida, se nós não estamos fazendo, então melhor que se feche a igreja. É verdade. Aleluia. Quem pegou isso? Então, qual seria a música que eu deveria cantar? Talvez a canção que Paulo e Silas cantou lá na prisão. Um está com dor, o outro está doendo, mas está adorando. Como é que é adorar a Deus na dificuldade? Quando você perde, quando as coisas saem do jeito que você preparou, como é que adora a Deus, hein? Tem uma resposta na Bíblia: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação. O pior dia, o dia mais difícil, Ele está com você. Detesto o tal da idolatria. O que é idolatria? A pessoa vai vendo tem gente que só vê a pessoa e já cai. Nossa, isso é poder de Deus. Não, isso é idolatria. Isso é idolatria. Porque se fosse poder de Deus, você não precisaria de um acesso. Você já poderia manifestar o poder de Deus. Então isso é idolatria. A diferença disso tudo é o que está. O resultado disso tudo é o que está acontecendo com as igrejas. Homens subindo do altar com as calças mais apertadas do que mulher. Não sei se aquilo é leg ou não sei lá o nome daquilo. Uns camaradas com as pernas de periquito, sabiá, e aquele trem magrela com a coisa feia, e virando palhaçada. Mulheres com os decotes que só Jesus. Será que isso é igreja? Isso é vontade do Espírito Santo? Porque quem tem o Espírito Santo tem respeito, tem pudor. Quem tem o Espírito Santo, ele não entristece o Pai. Diz a Bíblia que quando Jesus foi batizado, a Bíblia vai dizer que Deus lá do céu disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. E na mesma hora ele viu o Espírito Santo descer numa forma corpórea de uma pomba. Então quer dizer, falta de palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra não pode voltar para trás vazia. Isaías 55:11. Se eu estou pregando, algo tem que acontecer no mundo espiritual. Algo tem que se manifestar. Senão seria em vão. Olha o que diz aqui: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Se nós estamos pregando essa palavra, ela não pode voltar para trás sem efeito. Algo tem que acontecer. Senão não tem sentido. Jeremias 1:12. Irmãos, sem brincadeira, se me apertar vai sair só a Bíblia. O 11.
Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Aleluia. E disse-me o Senhor: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ele viu o quê? Ele viu uma vara de amendoeira. E se ele visse lá uma panela de canjica ou canjiquinha? Deus seria continuar confirmando a palavra. Você quer ver um negócio de Deus? Intimidade. Quando Sodoma e Gomorra, ou Sodoma ia ser destruída, Deus diz agora que, por intermédio de um anjo, avisou Abraão. E Abraão, um único homem, se colocou, aleluia, no pilar da intercessão. Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor destruiria? Não, Abraão, não destruiria. Senhor, 45. Senhor, 30. E foi abaixando. Quando chegou 5, Abraão parou por conta própria. E aí o anjo vai lá e dá o livramento para quem? Praticamente para quase 5 pessoas, que foi para Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Quantas pessoas? 4. E ele falou até 5 pessoas. A palavra não pode voltar para trás vazia. Só que tem um porém. A palavra tem que se cumprir. E a Bíblia nos ensinou que quando Deus dá uma ordem, tem que obedecer. Não era para a mulher olhar para trás. E o que a mulher de Ló fez? E ela virou o quê? E lá na frente Jesus diz o quê? Não sejais como uma mulher de... Então Jesus era a palavra. A palavra que tinha sido liberada ali não era simplesmente uma palavra sem propósito. Quantas das vezes nós reunimos sem propósito para falar da vida dos outros, para questionar quem está no altar, quem desce do altar, quem vai pregar, quem não vai pregar? Só que, sabe o que é mais bonito no reino de Deus? Não é quem fala, é quem está com a mão no arado. Porque quem está com a mão no arado não tem tempo para conversas, não tem tempo para distrações, porque ele sabe que ele está preparando a terra para uma grande plantação. Aleluia. E aí que entra a visão do reino. Porque quando o Espírito Santo, aleluia, estava, aleluia, no céu, o que a Bíblia diz? José, a sua esposa vai ter um filho, José, e a semente que vai ser gerada nela, José, não preocupa, que é obra do Espírito Santo. Não quer dizer que vai haver relação, acasalamento. Não, ele vai tocar no útero dela e ela vai dar luz. Aí eu te pergunto, depois de 33 anos e meio, Jesus na cruz morreu por causa dos nossos, e aí agora está morto por causa dos nossos. Jesus tinha condições de se ressuscitar? Não. E aí quem vai lá e tira ele do sepulcro? O Espírito Santo agora traz ele de volta à vida. Pastor, para por aí? Não. Crente cheio do Espírito Santo, ele vence o pecado. Crente cheio do Espírito Santo, ele pode passar num caminho que um dia foi de destruição para a vida dele, que ele não tem desejo nenhum. Tem crente que está caminhando, mas se viu um ali fumando uma guimba, eu já vi pessoas que ficam só na guimba. Não, deixa eu dar um trago aí. Toma uma cerveja. Cristão de fato, que é lavado e remido no sangue de Cristo, querido, ele nem senta em lugares assim. Ele medita no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, e dá os seus frutos no tempo certo, e tudo que ele fizer tem prosperidade na sua vida. Minha cabeça estava doendo, não estava, Paulinho? Eu falei: Deus, eu tenho um compromisso, eu trabalhei, então agora tem que trabalhar para o reino. Tudo depende da sua posição, como você se posiciona, assim acontece. Para fechar o que está acontecendo aqui nessa noite, porque nós temos que ensinar essa igreja e toda essa geração. Nós temos ali os músicos ali, tudo prestando atenção. E boa parte das igrejas sofre muito porque os músicos acham que é só tocar. Aí vem um primeiro laço, capota, se entrega ao mundo. E nós precisamos entender que não é porque eu estou aqui em cima que eu sou melhor, não. Nós estamos aqui para servir como garçons.
Nós estamos aqui para servir a noiva do Cordeiro. Nós estamos aqui para quebrar esse protocolo que o homem implantou exatamente na noiva de Cristo. Pastor, então o que vai acontecer nessa noite no esquenta? Já está acontecendo, fique sobre seus pés. João 14, 26. Bendito seja o teu bom. Aleluia! Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Volta por 16, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Depois, todas as vezes que você estiver num lugar de adoração, irmãos, eu te convido a ser que nem eu. Todas as vezes que eu sou convidado, talvez a gente tenha um péssimo hábito. A gente é convidado para estar na igreja e a gente cria expectativa em cima da música. Aí a música vem, todo mundo pula, pá, 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 pá. Você sabia que o melhor momento da igreja é a palavra? A palavra é um meio de trazer libertação. Quantas pessoas que estão no mundo cantando aí músicas lindas? Então melhor do que cantar, queridos, é ser adorador. Não com a música, mas com atitudes. É ter um coração reto, íntegro na presença do Senhor. É ter um coração quebrantado, envolvido com esse caminho de glória. É promessa de Deus? É promessa de Deus? Que essa igreja, você vai aprender até a ser menos ansioso. A gente fica numa ansiedade, fica na agitação e só sai perdendo. O coração acelera, fica ansioso, passa mal. E ainda quer dividir o mal com os outros. Você não vê que eu estou passando mal, meu irmão? Se você está passando, o que eu posso fazer? Você está tendo tempo de alimentar o seu espírito. Aí depois você quer descarregar em cima de mim as suas lutas? Não. Não. Se você não fazer valer essa palavra, a minha que não vai ter valor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para... Aí eu te pergunto, esse para sempre, como é que a gente interpreta isso? Você crê nisso? Você tem o Espírito Santo? Ele pairava sobre o quê? E a Bíblia diz que 1 Coríntios 6, acho que 1 Coríntios 6, 20 ou 19. Esse negócio da Bíblia, eu fico rindo tem hora. Eu estou rindo aqui, vocês vão falar, pastor, que nem eu falei, eu não sei revelar CPF, mas eu sei trazer alimento, que é a palavra. Eu não aprendi ainda a revelar o CPF dos outros, mas eu aprendi a trazer a palavra que te alimenta. Amém? E eu pensei, olha, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Você lembra que Davi queria construir uma casa para Deus, porém Deus não permitiu. Por que Deus não permitiu? Porque Davi era guerreiro, tinha a mão suja de sangue. Então Deus falou, deixa que Salomão faça esse negócio. Salomão assim o fez, uma casa maravilhosa. Mas Deus, ele sabia que Deus não habitaria numa casa, por causa, ele fez na verdade por causa da Arca da Aliança e toda aquela, eu posso dizer, mobília que estava lá no tabernáculo. Então eles acostumaram com essa visão, e é de Deus, porque representava. Só que a Bíblia, se não me falha a memória, está lá, eu acho que é Atos 7, não sei se é 44, vai falar que Deus não habita em templos feitos por mão, 48, não sei se é, nós vamos voltar para cá, Atos 7, 48. Mas o Altíssimo, eu não sei se você crê nisso, mas eu creio no que o Espírito Santo está me revelando. Eu creio. Se você não crê, glória a Deus, mas vai crer, porque isso aqui não é só uma evidência, que é a vontade e o propósito. Tentaram fazer algo para Deus morar, mas não conseguiram. E ele diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, os céus é o meu trono e a terra está dos meus pés, que casa me edificarei, diz o Senhor, qual é o lugar do meu... E aí você vai para 1 Coríntios 6, 19.
Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas aqui vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo ele não habita em construções humanas, feito com tijolo, massa, cimento, ferragem, mas agora ele habita em algo que ele mesmo fez. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós temos um dono, nós temos aquele que zela pela nossa vida. Por isso, meu amado, as lutas estão aí, as dificuldades estão aí, mas ainda não é o fim. Muitos Deus já tomou para si. Deus tomou para si, amado. Mas ainda Deus não nos chamou. E pelo fato de Ele não nos ter chamado, eu e você somos o sal dessa terra, somos a luz desse mundo. Nós temos que arder com isso. Quando o próprio Deus diz: tu és templo do meu Espírito. Nós vamos agora para João 14. Aleluia. João no Evangelho 14:1. Olha o que Jesus está dizendo. Olha: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós. Onde é que ele está hoje? À direita de Deus. Continua avançando, filhão. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Pode ir avançando. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aleluia. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Jesus preparou um caminho para nós, amado. Jesus preparou um caminho para a noiva. Você já viu no casamento? Entra aqueles, como é que fala? Pajem, que faz pajem, a pessoa com a Bíblia, entra aquela pessoa com as flores, entra testemunhas, padrinhos, mas na hora que entra a noiva, amado, aleluia, na hora que entra a noiva, querido, na hora que entra a noiva, tudo é diferente. Pode entrar quem for, mas o momento mais esperado é a hora da noiva. Assim o noivo espera a sua noiva. Assim o noivo espera. Ele comprou a sua noiva com seu próprio sangue. Ele se deu pela noiva, que é a igreja. Aí você vê um monte de crente frio, gelado. Um monte de crente, aleluia. Irmãos, não é porque está aqui tocando música, mas eu não dependo de música. Eu dependo da palavra. Eu dependo da verdade, porque ela produz libertação. Talvez você não está aqui agora com seu esposo ou com a sua esposa, mas se você crer, o milagre pode acontecer na sua casa. Aleluia. A gente vê o baterista quase pulando. Não o nosso baterista, porque o nosso baterista ele não só pula, que parece que vai voar, mas ele está dando o melhor dele para o reino. Está aqui todos, mas nada disso, querido, tem valor, porque foi pela graça, não foi pelas obras. Não é porque eu estou fazendo, é porque Ele fez. Continua avançando, filho, para nós terminarmos essa festa, para fechar com chave de ouro. Aleluia. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem me vê, vê Ele. Quem te vê, vê Jesus. Quem te vê, vê o Cristo. Quem te vê, aleluia, não tem como. Há tanto tempo estou
estou convosco, filho. Tu me perguntas, mostra-me. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê, a mim vê o Pai. E como disse, tu mostra-me o Pai. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que me está em mim é que me... Mas o Pai que está em mim, que as obras. Sabe o que é isso aqui? Sinônimo de humildade. Jesus vira, alguém diz: bem-aventurado foram os seios que amamentaram. Jesus fala: bem-aventurado é meu Pai que está no céu. A glória não é minha, é dele. Ninguém aqui está fazendo favor nenhum para Ele. Ele não precisa de nós, é nós que precisamos dele. Porque o maior privilegiados aqui somos nós. Aleluia. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as farás maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Em tudo quando perdidos em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdidos alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não veio, nem o mesmo o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está difícil, mas você não está sozinho. Está difícil, você não está sozinha. Aleluia. Diga: nosso amigo Espírito Santo de Deus. Nosso amigo Santo Espírito